Boa noite, primeiramente, meus cumprimentos aos seus ouvintes, a vocês especialmente. Obrigado pela Obrigada. oportunidade de estarmos aqui para atualizarmos essas questões dos últimos dias aqui em Cachoeira com relação à SESC Senat, ao transporte de um modo geral, especialmente estas questões que nos fazem andar um pouco mais rápido com relação à obra. Nós já estamos com toda a parte elétrica, a parte interna, o trabalho vem sendo feito pelo Luiz Fernando, é muito produtivo. Estamos apenas aguardando a oficialização por parte da Secretaria do Meio Ambiente para nos liberar a compensação, um local para compensação dessas mudas que nos foram colocadas no processo de compensação que tem que ser feito. E se não fizer dentro do pátio, vai encurtar muito, não permitindo a construção do centrinho. Então, para que nós tenhamos o centrinho de esportes, que é também importante para a relação da comunidade, não só local, como também a nível nacional, com as competições que são realizadas, nós já temos um local para ser compensado e estamos aguardando para que no máximo até segunda-feira, eu espero que já esteja isso, estando isso com o secretário, ele nos libere para que possa, então, dessa maneira, já definirmos essa, cumprir este que serão um dos últimos pré-requisitos. Porque o anterior também, com relação ao DENIT, foi um trabalho também, vamos dizer, de público, porque precisamos também reconhecer aqueles que trabalham por nós nesse sentido. O deputado Tachi, junto com o seu gabinete, nos proporcionou isto junto ao DENIT, a liberação da área de acesso à direita, quem chega no SESC Senat. Evidente pelo do outro lado, é um projeto seguinte, com tempo, também vai servir ao DENIT, que é fazer o alargamento da pista e fazer o contorno na frente do prédio, do prédio da entrada, o que hoje seria prejudicial, de certa forma, um risco de acidente. Quem vem do lado de Pantano do Cabrais, ele vai entrar pela direita, fazendo a rótula do clube comercial e então entrar pela direita no portão principal de acesso ao SESC Senat. Uma outra coisa que me surpreendeu de maneira positiva, eu vim acompanhando a estrutura interna da obra junto com o Luiz Fernando e com os profissionais que lá estão trabalhando. O nosso auditório é para 400 lugares, quer dizer, você imagina o que representa isso. Nós temos um hoje de 400 lugares aqui, que é o Rio Branco, onde se fazem eventos, e o do SESC Senat, o nosso auditório, a nossa sala de eventos é de 400 lugares também, onde está também já praticamente pronta, a questão já estão terminando, o piso já está adiantado, as rótulas, a rotatória tendo por dentro também o calçamento já pronto. E outra coisa que nos favoreceu bastante foi a obra com o material pronto que está ali dentro, que o Luiz Fernando e a equipe está aproveitando, permite, mesmo com chuva, ter um trabalho normal de 20, 25 pessoas trabalhando. Então, esse cronograma está previsto dentro do cronograma rigidamente, porque a previsão é de conclusão da obra em 25 de outubro, é isso que está estabelecido pelo Conselho Nacional, e a partir daí, então, até fevereiro, no começo, fim de janeiro, esteja com todo o enxoval colocado, para a previsão do primeiro quinzena do mês de março, já a inauguração, pode ser até um pouco antes, não mais do que isso. Tudo isso nos favoreceu bastante nos últimos dias e o trabalho dinâmico dessa equipe, que também dá uma referência para as outras cidades brasileiras que procuram de fora vir uma empresa para contratar quando se pode fazer dentro da cidade onde está a obra, facilitando bastante, porque ele tem o conhecimento daquilo que está próximo do que ele precisa. Quando se fala em enxoval, significa todo o material, móveis, utensílios, né? Que se fala que Não, vocês utilizam as também. instalações de sala de trabalho, a recepção, a guarita, né? Isso. Uma que já vem pronta é a captação de energia, isso já está pronta, né? Já toda colocada. Vamos ver o que vai sobrar disso aí. Eu tenho também um projeto que eu penso em propor quando nós vamos ocupar uma parte, nem tudo nós vamos ocupar do que sobrar da captação de energia. É um detalhe. Uma outra questão é da água que é absorvida da chuva, é colocada numa central. Ela vai servir também para ocupar dentro do prédio, evidentemente, tudo que se reporta à programação e ao dia a dia da empresa, né? O simulador de direção está aguardando também a sala, não precisamos mexer, foi uma coisa boa também. Eu estive lá com o engenheiro analisando se nós teríamos que abrir um portão para que ele entrasse, ele está em Santa Maria, mas a medida dele perfeitamente cabe dentro da movimentação que se faz ali dentro sem ter a necessidade de nada. O projeto do centrinho do CTGzinho, o CTG, um local de festividade
para, durante os eventos, se realizar. Os projetos que estão andando é um aditivo já aprovado para que a gente possa fazer, já há pré-requisito nesse sentido. E o campinho desportivo, né, grama sintética, com iluminação toda, para nós fazermos exemplo de competições, que não serão só dentro de Cachoeira, como tendo as competições regionais, até chegar a uma competição nacional, que é o que o SESC-Senat vai receber. Eu tenho lá no escritório também, recebi o Atlas recente, o mais recente, que me veio de Brasília. Eu estou mandando fazer pedindo à secretária para que ela separe para cada um, e dali ele está colocando de todo o sistema SESC-Senat, tudo o que faz. E pronto, isso depois eu vou te convidar para lá do escritório para você ver o que é esse material e outros também, para eles que tenham conhecimento da expansão que tem isso a nível nacional. Então, tudo isso está previsto dentro daquilo que cabe a nós, SESC-Senat. O que está fora são questões que a gente tem que debater com a sociedade, e aí vem a questão dos motoristas. No atendimento à distância, hoje mesmo eu atendi um motorista que estava em Ponta Grossa parado há quase 2 dias por um tratamento que ele precisava fazer. Tinha um pequeno problema na documentação lá na unidade SESC-Senat. A família daqui me ligou, imediatamente eu falei com o Coronel Balucelli, que é o presidente do Conselho Regional do Paraná, e 1h30 mais ou menos já estava liberado o tratamento para ele à distância, o que mostra a integridade, a integração que a gente tem do sistema SESC-Senat a nível nacional. Bom, organizado o SESC-Senat, nós tivemos uma parada aí, porque a primeira empresa faliu, né? Deixou a obra, abandonou a obra pela metade, tudo voltou para licitação, está tudo certo e a obra está andando. Quando a gente fala num CTG, não é um CTG na maneira como se entende, é um centro que vai ser feito para essas atividades e essas festividades. Voltado para principalmente a tradição gaúcha. Sim. É isso que eu quero. Encontrei no Peru agora, quando fui a Lima, o evento que foi realizado num local desse, mais ou menos como isso aí. E é o que nós queremos aqui, despertando, porque isso aí é até uma ideia que o Simonetti me deu uma vez que ele foi lá. Então eu devo lá o centrinho nesse lado aqui para nós fazer esse centro de eventos. De ontem para hoje, 2 coisas muito importantes que nos chegaram agora, que é uma inovação dentro do SESC-Senat. O primeiro é um projeto que nós temos com uma equipe de São Paulo, que é o Abasteça Aqui. É um convênio que nós queremos fazer para as empresas que são associadas, disso que nós vou falar daqui em seguida, para abastecer em pontos determinados pelo Brasil Impor. O laboratório para exame toxicológico, também definido, deve estar vindo para cá. E hoje, quando eu abri o meu e-mail hoje de madrugada, eu não fui dormir mais tarde, o inglês básico para atendimento do público do Rio Grande do Sul que não chegou ainda, 100% online, gratuito, com este relacionamento que faz o SESC-Senat. Nós vamos ter, então, a partir de agora também, já em São Paulo, em outros lugares, já ocupar, que é o inglês básico através do SESC do Senat, uma coisa que será mais importante. Um curso online gratuito para a comunidade onde o SESC-Senat está inserido. Não, em qualquer lugar. Em qualquer lugar, porque é online, pode ser em qualquer lugar. Assim como no espanhol, que é o que mais... Eu tive essa experiência, né, de viajando por onde andei, sempre o espanhol foi que sempre me defendeu, porque em todos os lugares essa linguagem está dentro de qualquer evento. E aqui o que o SESC-Senat está fazendo é que o inglês também faz, o básico de comunicação. Eu, quando recebi visto no meu e-mail de manhã, nem imaginava que nós pudéssemos estar tão avançado. Paraná, São Paulo e todos já têm 100% disso andando. Nós, do Rio Grande do Sul, não chegamos ainda. Mas é lógico que o Conselho Regional do Rio Grande do Sul vai entrar nessa questão também, e nós vamos ter, como aqui em Cachoeira e em outros também, o inglês básico. Assim como tu tem o espanhol básico, né? E vamos ter um inglês básico que é uma relação entre pessoas do SESC-Senat em qualquer lugar. Olha, e quando se fala online, ela facilita, porque tanto faz você estar em Cachoeira, como você está lá no interior do Paraná, no interior de Minas Gerais, no interior de Goiás. Quando eu li isso para a Doris em casa, eu estou junto, vamos fazer junto. Hoje cheguei no escritório, a Jordana, vou fazer também. Quer dizer, só entre nós aqui já estamos preparados. Pode botar na lista também, vamos né? Fazer essa lista, com certeza. Pode fazer a lista. Né? Pode me colocar na lista, até porque espanhol, inglês, na minha formação, quando eu fui, eu sempre brinco que eu sou uma professora sem classe, né, doutor Pedro? Eu tenho licenciatura plena de letras também, foi a minha primeira faculdade, numa época em que não era possível financeiramente a família me bancar, ou em Porto Alegre, ou em Santa Maria, ou em qualquer lugar para fazer jornalismo. Então, o que mais perto de jornalismo que tinha era letras em Cachoeira do Sul, que foi aonde
e eu fiz logo depois, entrei na rádio. Então, aí eu optei, na época da faculdade, pelo francês, porque eu ainda quero ir conhecer os Jardins de Monet, né, nos arredores de Paris. Eu não posso morrer sem isso acontecer. Passear pelo Sena e cantar La Marseillaise. Com certeza, né? Eu tinha uma professora de francês, a professora Helenara Fonseca, que é esposa, né, do Dr. Rudinei Fonseca, que todo mundo conhece, que é o pediatra amado por todo mundo aqui em Cachoeira do Sul, que está em Porto Alegre. Ela dizia, deixe para conhecer a Torre Eiffel, né, aqueles pontos turísticos no final. Vá primeiro para os arredores de Paris, que é onde você vai ter a visão completa e restrita do que é. E o passeio do Sena com a mais bonita. Você desce, depois quando volta, sobe a Torre Eiffel e está na tua frente. Exato. E no meu tempo de escola aqui no Rock, o meu professor de música era o irmão Hugo. E ele nos ensinou a cantar o nosso grupo do ginásio no Roque Gonçalves, La Marseillaise. Que é belíssima, né? É maravilhoso. Para mim, o hino brasileiro, lógico, não podia ser diferente, né? Mas esse é um dos hinos mais extraordinários, mais bonitos que eu ouvi, até pela letra, pela imponência da forma como ele é cantado, Exato. como é que ele é interpretado. Então, Les enfants de la patrie. Não vou cantar mais, porque senão todo mundo vai sair correndo. Les enfants de la... Essa por aí, né? Exatamente, maravilhosa. Doutor Pedro, eu vou pedir licença para o senhor, já que para a gente atualizar nosso roteiro comercial, e depois a gente volta para falar sobre a Associação dos Muito Transportadores, né, de Carga, que já está, que foi um assunto que a gente já tratou aqui, que estava sendo criada, já tem uma lista enorme de reivindicações, principalmente naquela questão que também a gente tratou aqui no Conexão, a respeito daquele pedágio cobrado para descarregar lá na volta da charqueada. E claro que quando há uma associação e há um sindicato com a junção de todos, a negociação fica um pouco mais forte. A gente já volta. Nós aqui no nosso Conexão 99 continuamos falando com o Pedro Lopes, e agora nosso assunto é aquele, como eu anunciei antes, que a gente já vinha conversando faz tempo sobre a criação de uma associação dos transportadores de carga. Como é que está essa situação, doutor Pedro? Bem adiantado, nós já estamos com o estatuto elaborado e ela vai se chamar Associação dos Transportadores de Carga Logística e Distribuição da Região Central. São 10 os municípios que estão junto conosco, a sede vai ser aqui em Cachoeira e ela se vai reportar tudo que está envolvido hoje o sistema de transporte nacional. Como é uma associação, estou esperando o retorno do Gibson, está em Portugal. Na segunda-feira converso com ele e a nossa associação vai também estar vinculada à ABTC, Associação Brasileira de Transporte de Carga e Logística em Brasília. Este será para os nossos... O que está me levando ao entusiasmo, a maneira como as pessoas têm nos colocado à disposição deles em participar desse processo, né? Vamos começar com uma diretoria composta, outros que, claro, que vêm como associados, como integrantes desse processo, e saímos aqui debatendo as nossas questões. Vamos falar da 403, é um problema nosso do transporte. Vamos falar da ponte, é um processo nosso, um problema nosso. Vamos falar do 287, que é um problema nosso. Vamos falar do pedágio, que é um problema nosso. Vamos falar de infraestrutura e logística, que é um processo e é um produto e é uma dificuldade nossa. Tudo que nos envolve, nós sempre nos reportava a outras entidades e elas sempre deram para o Cachoeira o apoio, mas a vinda do SESC-Senat também motiva que a gente tenha aqui na cidade, dentro da cidade, uma instituição desse calibre, dessa altura, que venha debater as questões que envolvem o transporte em todas as esferas, quer municipal, estadual ou federal. Tem, além dessa questão da associação, existe, como eu disse antes, uma outra demanda que foi levantada, que suscitou, me parece, a agilização dessa associação, que é aquela taxa cobrada dos caminhoneiros para descarregar lá na volta da charqueada. Isso ainda não foi resolvido, eles continuam pagando essa taxa de R$54, é isso? Para ficar Exatamente, no pátio lá, para descarregar na Cargill. É. E se eles tiverem que entrar naquele pátio 2 vezes por dia, eles vão pagar 2 vezes essa taxa. A entidade vai permitir, já em conjunto, que se tenha um diálogo mais próprio e um diálogo mais
eu diria, objetivo. Vamos falar da questão da Cargill e, em volta disso, vamos falar do biocombustível. Nesta semana, há 2 dias ou 3 dias atrás, eu recebi o que vai ser de biocombustível colocado na gasolina, já está com 30%. 12% no óleo diesel, isto é hoje. Isso vem tudo, vem favorecer principalmente a nossa produção de soja no Rio Grande do Sul, da região e do Brasil. Porque passa a ser um percentual, antes nós estávamos com 8, 9 do biocombustível no diesel. Agora passou a 30 também na gasolina, nos postos de combustível. Então é um produto que é de Cachoeira, é fabricado evidentemente aqui, e apurado também de outros estados, mas levanta também a autoestima do nosso produtor rural nessa área, principalmente aqueles que produzem grãos. E a nossa associação com isso, ela poderá também ter um relacionamento mais objetivo com as nossas entidades, com a nossa federação, com os nossos sindicatos, com a CNT Brasília, com os órgãos de Estado em Brasília, todos eles, para debater como associação se amanhã a questão do pedágio da 290, a duplicação de trechos, tudo aquilo que envolve o município e a região de Cachoeira, onde nós estamos. Hoje recebemos também um reforço de apoio muito importante, mesmo entidade nesse nível com Cruz Alta, e eles estão dispostos a integrar também conosco Cruz Alta e a região de Cachoeira do Sul, para nós aumentando cada vez mais esse potencial de diálogo com a sociedade, com as autoridades, buscando solução naturalmente dentro daquilo que não é que nos satisfaça, mas que nos atenda, principalmente no que diz respeito às estradas. Eu estive esta semana, e foi um trabalho feito também pelo deputado Tacha, agora liberando a questão da 403, eu andei pela 403 essa semana. Fui até, passei o centro, fomos mais um ponto lá na frente também, aonde está. Onde nós não temos asfalto, já temos a base pronta. E naquele ponto também estamos estudando a altura do Bexiga, que é um pedido dos transportadores, um ponto de abastecimento, só um ponto de abastecimento. E é isso que estamos procurando também, que venha alguém disposto a estar ali colocando e servindo para esta relação. Vamos dizer o que vai acontecer com relação à ponte. Nós vamos ter que ir na 403, vamos ter que ir pela 287. Então tudo isso vai virar para o lado de cá. E Cachoeira vai sofrer se nós não chegarmos a um entendimento com relação ao levantamento da ponte, da maneira como ela está caminhada. Eu acho que isso tem que ser um diálogo. Hoje, como entidade, com esses todos parceiros, nós podemos sentar e dialogar dentro daquilo que venha, não é nos favorecer, é atender uma demanda que não venha nos prejudicar principalmente. Pois é, na verdade, existem alguns movimentos em Cachoeira, e eu recebo aqui agora da assessoria da prefeitura, que foi feita uma reunião com a CACIS, que é a HCB, empresários, representantes de entidades, para alinhar os principais encaminhamentos relacionados à situação da Ponte Fandão. E aí nós temos aí duas correntes. A primeira delas que diz, não fecha. Né? Precisa-se, primeiro, de outras obras, inclusive a elevação, então, daquela parte ali da várzea do Castanino. Né? E também tem a questão das balsas. O que nessa reunião ficou acertado? Né, 5 balsas para garantir a travessia durante o período, porque eles vão pedir para o DENIT. Né, 2 balsas que atendam caminhões, 2 que sejam destinadas a carros e ônibus, e uma que esteja disponível para a travessia de pedestres. Eu acho que essa é uma situação, se a gente bem conhece, né, Limão? Então isso aí não vai rolar. Né? A gente já pode até adiantar e a gente já vai saber qual é a resposta do DENIT. Né? E a outra demanda, que é a questão da elevação do trecho da BR-153 nas proximidades da ponte, que sofre alagamentos, né? Além de uma nova drenagem na área, já que a estrada tem funcionado como uma espécie de barragem. E também a interrupção da ponte só aconteça depois que as balsas estiverem funcionando. Pois é, mas isso aí, por que balsa? Vocês já conversaram com o motorista, com o caminhoneiro, o que ele pensa de balsa? Já perguntaram para eles isso aí? O que sofre? Qual é o prejuízo que tem? Não é o prejuízo do motorista, não é o prejuízo do autônomo, não é o prejuízo do transportador, é o prejuízo da economia. Porque se nós passamos pela balsa, pela ponte, na condição que ela está, no limite das 18 toneladas, nós temos com fluxo normal de carga para chegar na Granol ou vice-versa. Agora, se nós tiver uma balsa, 2 balsas, 3 balsas, seja quantos for, quanto tempo para você entrar, sair, mesmo porque os acessos têm que ser feitos para chegar na prainha, porque aquilo foi tudo destruído. E principalmente que se observe isto. Do Castanino para cá,
tudo por baixo está flácido, tudo está oco na 153. Então, por que nós não estudamos de maneira racional entre todos nós? E agora eu falo por uma entidades, que é essa que está sendo formada aqui, para dialogar junto. Dialogar junto. Não decidam por nós sem nós conversar. Agora nós temos uma entidade constituída. E aquilo que vamos favorecer, o que é prejuízo, não é nosso. É prejuízo da economia de Cachoeira, é um prejuízo da economia do Rio Grande do Sul, e a entidade constituída serve para buscar as soluções que ela aceita. Agora, uma balsa, 2 balsas, 3 balsas, é perda, é aumento do tempo da carga em cima do caminhão para carregar ou para descarregar. Então, esse é um detalhe fundamental que nós temos que ver a partir deste momento que nós vamos ter constituídos a entidade que aqui está, para dialogar e buscar solução. Daqui um pouco mais vai acontecer a mesma coisa do pedagiamento da 290. Uma outra também que serve já com essa entidade, já estamos trabalhando, que é o posto da Polícia Rodoviária Federal, que está saindo do pantano em função daquela melhoria, duplicação do pantano que está acontecendo, e o prefeito encaminhamos, o prefeito Varadinho aceitou, e ele fez um encaminhamento ao DENIT, para que o ponto da Polícia Rodoviária Federal, que não teria lugar para ir, ou ia para Encruzilhada, ou ia para Santa Cruz, se estabelecesse aqui no Piquiri, no local onde os caminhões estacionam, que deveria ser uma balança que nunca funcionou. Que está atirada há muitos anos aquilo então, ali, né? Então, ali seria o local ideal, porque mesmo tem postinho de saúde, vai melhorar também o atendimento, o motorista vai ter que fazer isso aí, está aqui dentro. Feito isso, nós estamos levando também isso como postulação. E a nossa referência de todas as questões que existem aqui, nós podemos auxiliar nos reportando através da BTC e da CNT em Brasília, diretamente aos órgãos federais que lá estão para resolver as nossas questões. Aí vem trilho, vem ferrovia, vem rodovia, vem ponte. Né? Se ela está com 18 toneladas, o fluxo é rápido e é normal. E essa parte me parece que está pronta. Agora nós vamos começar de novo, vai haver um entrave. E isso é prejuízo para todos nós, principalmente e desvia-se também, porque vai desviar para onde? Vai desviar para Pantano, vai desviar para Caçapava, vai desviar e nós vamos ficar isolados desse lado. A 287, e outro dia eu vi falando da ponte do militar, não serve para cá, e nem sonho com isso. Condições. Agora, por que ela pode ser colocada lá na 287? Porque ali é curto o espaço. Por isso que nessa última enchente ela atendeu lá. Com outro detalhe também, é uma rodovia concessionada pedagiada e eles têm que ter um fluxo rápido de recuperação, que é a nossa passagem desse lado para chegar lá na frente e desviar para o Porto de Rio Grande. Vamos dialogar, vamos conversar nesse sentido. E evidente que nada que a contrariar de forma nenhuma, mas dentro de um diálogo pacífico, no diálogo determinado a buscar solução. Quer dizer que, na verdade, e eu vou voltar a dizer, quem me conhece sabe que eu digo isso há muito tempo, que Cachoeira possui muitas demandas, algumas seriam fáceis de serem resolvidas se houvesse a junção e a união de todos, porque todo mundo está lutando pela mesma coisa, só que cada um está lutando do seu lado e não numa união de esforços, que é o que a gente vem falando há muito tempo aqui. Com relação a 413, sobre o que o senhor passou lá, a situação não é tão difícil quanto se imagina. Muito simples. São trechos de 6 ou 8 quilômetros, já está pavimentado, estão trabalhando, né, colocando cascalho bem forte, pode perfeitamente o caminhão trafegar por ali. Eu passei de carro como se estivesse passeando. Então, tudo isso tem condição prévia de manter como está, até está. E vamos trabalhar por outro lado. Vamos ver o que é que se tem aqui dentro, né, deste investimento todo que está se fazendo aqui do SESC Senat, porque não é que ele seja diferente, ele é igual a todos, só que não tinha aqui, agora vai passar a ter. Né? Bom, na verdade, temos todas essas demandas, mas nesse momento, qual é a prioridade? Nós falamos também, o senhor citou aí, a questão das ferrovias. O governo do estado também já anda interessado no assunto, né? E principalmente para cobrar da Rumo. É Rumo, né? A empresa que a concessionária lá de Curitiba. Das ferrovias, né, no estado, e que a Rumo hoje tem feito grandes investimentos em Goiás. Eu estava lá em Rio Verde quando eles fizeram um terminal rodoferroviário imenso. É um catatal de grande aquilo lá, um investimento enorme, enquanto que aqui não se consegue consertar os pontilhões caídos na enchente do ano passado.
O que me chama a atenção com relação a esses dois locais, Goiás eu conheço bem. Essa rodovia que chega a Goiás, ela nasce lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Ali começou a Estrada das Onças do Sarney, chegou até Goiás. Em Goiás ela bifurca, ela vem para o Porto Santos, ela desce Paranaguá, ela desce o Porto São Francisco, Itapuá, ela vem para o Porto de Itajaí, quer dizer, dali bifurca todo. O Porto de Imbituba é de quem sobe aqui pela Teresa Cristina, na questão da ferrovia. Essa outra, ela bifurca. E tem um detalhe muito importante que tem que levar em consideração com a ferrovia. Toda ela veio com bitola de 1 metro. E hoje, bitola de 1 metro é para 25 km por hora. E o trem precisa andar mais. Vai ter que aumentar a bitola, alargar. Hoje já não tem madeira para invadir mato como fazia antigamente, tem que ser de concreto, esses dormentes, e a largura para que ela possa dar uma velocidade e com isso também ter mais facilidade e rentabilidade econômica, porque muitas vezes até por carregando ou não carregando, o próprio caminhão ele possa ser mais rápido, embora seja mais demorado, muitas vezes. Então essa questão do trilho. E há uma diferença com relação que você colocou da rumo daqui e a rumo de lá. A daqui, eu falei com o deputado Pimenta naquela ocasião, se tratou disso aqui, ele me disse claramente, Pedro, a Rumo tem uma dívida muito grande com o Rio Grande, com o governo, ela vai ter que resolver esse problema, para depois tratar da ferrovia. E lá em cima não, lá em cima já trataram, ela desce lá para o Chapecó, lá embaixo, lá em cima, para chegar aos portos aqui da fronteira. Então, nessa semana, o que se tem que verificar nesse projeto de Rumo, ela tem uma dívida, ou pelo menos não cumpriu as normas, ou não cumpriu o contrato com o governo federal. E tudo isso também tem que ter, por parte do governo, uma própria segurança. Então, eu acho que essa seria a última hipótese mais demorada. E um outro detalhe, que naquela ocasião, quando eu voltei do Peru, passando lá de Xangai, eu falei com o pessoal com relação a nós, e falei também com o Vilaça, como é que nós ficaríamos com relação às ferrovias Norte-Sul. Ele me disse claramente, Pedro, se fizer um porto no Atlântico, é possível que dê certo. E agora, pelo que eu vi, a Bahia já se movimentou. E dali a Bahia, os outros, para de lá eles saírem mais perto. Ficou um pouco para trás a questão do Panamá, que já não é o mesmo. O pessoal do Panamá estava comigo, todos aqueles que fazem parte da Câmara Interamericana, e eles viram toda aquela movimentação que estava feita dos chineses, eles ficaram também resguardados, sentindo que aqueles estão andando mais rápido. Né? E, na verdade, não se pode nem comparar em termos de porto o que é Xangai com relação aos outros, e o que sai daquela parte toda para chegar a Singapura e a China. Então, nós ficamos aqui ainda, é muito demorada, não é nem para a minha segunda geração isso, eu diria assim, sem pessimismo nenhum. Nós ainda somos rodovia, possivelmente até transporte aéreo, que será também uma maneira de se movimentar, mas trilho não é a curto prazo, não vejo para nós do Sul especialmente. E nem o transporte fluvial, né? Porque há quanto tempo se ouve falar na navegabilidade do Rio Jacuí que nunca saiu do papel. Nós temos aí, inclusive, questões de desassoreamento, que o calado teria que haver uma obra, né, de retirada de lixo, de afundamento do rio, para a Tia Maria entender, de afundamento do rio, nunca saiu do papel. Nós sabemos que em 2018, 2019, na época, a Superintendência de Portos e Hidrovias teria comprado um valor muito grande a sinalização, inclusive, do Rio Jacuí, que ficou armazenado e deve estar armazenado em algum porão lá, né, no cais da Mauá, lá, se é que sobrou alguma coisa depois da enchente, mas que nunca saiu do papel. Então, nós teríamos uma navegabilidade do Jacuí, do Taquari, do Caí e do canal São Gonçalo, que possibilitaria que essas cargas chegassem até o São Gonçalo e de São Gonçalo chegassem até o Porto de Rio Grande. Nunca saiu do papel. Eu conheço também essa questão do Jacuí, porque na ocasião que se tratava a questão do aquaviário, eu tive uma oportunidade, uma proposta para nós aproveitar o Jacuí. E na ocasião me perguntaram qual seria o calado que nós teríamos do Jacuí. Então, o que seria o calado do Jacuí? Normal. Vamos dizer que 2,5 metros, 3. Não serve para uma barcaça
não teria menos de 4 metros de calato. Um outro detalhe também, tem a passagem de Rio Pardo, precisava ser desassoreada na parte do Jacuí para permitir a passagem daquilo que chegasse lá embaixo. E também é uma questão política que nunca conseguiram entender. Por que o Taquari Forte? Porque ela está lá em cima e não oferece esse impedimento. Nós temos esse impedimento do Jacuí. Então não vejo como possibilidade, com toda a franqueza, de nós termos, de momento, nem a médio, quem sabe a longo prazo, só se limpar todo o rio pelo meio. Isso seria impossível fazer. Então, nós não temos calado para barcaça e menos de 4 metros seria completamente improdutivo para qualquer pessoa vir para investir nesse sentido e não seria daqui, teria que ser de fora. E eu aproveito aqui para fazer uma colocação que o Limão está mencionando. Esta semana a ferrovia do Acre, do Porto do Peru, aquele que eu estive lá. O Acre já está mandando. Quer dizer, o norte do país já está chegando para lá. Norte, Ilhéus, na Bahia, já se mostrou interessado, Goiás já se mostrou interessado, quer dizer, onde eles estão lá em cima, e nós estamos muito aqui embaixo. Né? O Superporto, né, que o senhor esteve visitando, boa noite aí, boa aos noite, ouvintes, boa noite. Com Bem a gente, rapidinho, eu estava acompanhando aqui o Dr. Pedro e a Dalcira falando, uma vez por mera coincidência, obra do destino. Eu estava fazendo um trabalho de fotografar todos os pontos de Cachoeira, né, para fazer um dossiê. E um dos lugares, inclusive, foi bem difícil o acesso à péssima estrada, que um dos lugares que eu e um colega eu fui fazer a fotografia, chegamos lá no porto de Cachoeira. Todo mundo sabe que aquele porto teria que ser construído uma segunda plataforma, já era do projeto, que nunca, no fim, aquilo lá acabou ficando um elefante branco. Mas, para nossa surpresa, tinha um barquinho muito bonitinho, uma embarcação, e eu conversei com o cara, eu vi que aquilo ali era de uma empresa, aquela embarcação. E ele estava o nível da água, o rio estava cheio, estava próximo assim do nível do porto de Cachoeira, que inclusive quando vem qualquer cheiazinha já alaga, mas isso era previsto já no projeto para fazer uma segunda etapa. Foi feito pelo Batalhão de Lages. E aquele barquinho estava lá fazendo o quê? A batimetria. E foi só. Mas eu sei que chegou a ser feito, que a ideia era colocar as boias, sinalizar e tal. Aí, conversando com o Thales Treichel, que é o dono da Puma, foi CEO da antiga Granol, e é um sujeito que eu presto muita atenção no que ele diz. Ele trouxe uma embarcação, se não me falha, do Rio Grande do Norte, mas não é esse tipo de embarcação que se usa comumente aqui no sul, é as famosas chatas. E o sujeito falou, eles fizeram um teste com essa embarcação, a Granol na época não falou para ninguém, fiquei sabendo só por intermédio do que o Thales me falou. Se desse uma desassoreada em alguns pontos, que foi o prometido para todo mundo, não é uma obra faraônica, é factível. Foi isso que a conclusão que eles chegaram aqui. Pelo nível da água, até que está mais alto um pouquinho, as enchentes, né, vem sendo inclusive maiores, a chata, com um pouco, nada absurdo de desassoreamento, as chatas já poderiam navegar aqui pelo menos por uns 9, 10 meses aí, tranquilo. E outra vez, conversando com o Antônio Zanon Sobrinho, que é o empresário dono da Pradozen, ele me elucidou uma coisa, porque sempre se falava assim, só tem carga para levar, depois aí a embarcação vai ter que voltar vazia. E o seu Antônio Zanon Sobrinho diz, não, mas eu, quando adquiri aqui o complexo da antiga César, já foi pensando em pressionar e para fazer o quê? Quando a barcaça vem, mesmo que ela venha vazia, quando ela volta de Porto Alegre, vamos supor, ela vai voltar contra a correnteza, então gasta menos combustível, porque ela vem vazia, então não é bem assim como se falava, que é inviável essa questão dela voltar com pouco material. Ele me falou isso. Tem um detalhe com relação a isso aí. Logística.
Eu nunca entrei no mérito da questão do porto, nunca, respeitando todos aqueles que construíram, eu conheço a história. Logística. Porque se você usar isso que você está falando, como é que você vai tirar? Do caminhão ali para dentro, dali não sei para onde, voltar para o caminhão para ir lá não sei para onde, é o caminhão que anda mais rápido. Por isso que o caminhão está ainda com essa, até não sei quanto, e vai andar muito tempo ainda. É o caminhão. Porque o trem é carregado pelo caminhão. O navio é carregado pelo caminhão. O aeroporto, o avião é carregado pelo caminhão. Então, nos dê condições de chegar. Nós que viemos da lavoura com a carga, nós temos que descarregar com o menor tempo, porque quanto mais tempo nós ficar parado com o caminhão, é perda. E é só o caminhão que tem esta condição de fazer esta ligação para abastecer quem quiser. Então, por isso nós tratamos estrada, nós queremos estrada, nós falamos com estrada. Nem cobramos tudo, mas alertamos pelo menos. O caminhão é, e sem dúvida nenhuma, o mais rápido e o mais importante. E Mas chega... isso não significa que não se vá lutar e nem brigar pela ferrovia, né, e pela... A ferrovia é uma coisa diferente. É diferente, porque ela não depende dessa oscilação de mais água e menos água. Sim. A ferrovia é um nível só e é uma questão de tamanho de vagão que ele vai ser carregado e aí vai com mais. E tem mais uma diferença que eu tenho que o levantamento que eu tenho. Um trem carregado para descarregar no Porto de Rio Grande, com um caminhão carregado com a mesma tonelagem de carga de soja, por exemplo, a diferença a favor do caminhão é de 3 horas e meia. Ele descarrega mais rápido, considerando o que ele leva na proporção de carga dentro da carroceria. Isso é um estudo recente de um mês atrás. Tá certo. Doutor Pedro, é sempre um prazer lhe receber aqui. Volte outras vezes. Cristiano Limão, nosso colega, muito obrigada pela contribuição aqui também. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada e vamos torcer para que realmente as coisas andem. Agora, a criação da associação, repita, por favor, o nome, Associação Associação dos Transportadores de Cargas Logística e Distribuição da Região Central.